Nesta hora, Senhor, então, na tua presença, Pai amado, para te agradecer, Pai amado, por cada irmão, Senhor, meu Pai, que teve a oportunidade de falar, aleluia, te expressar na tua presença, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, por este momento, meu Pai, único, Senhor, meu Pai. É quando estamos reunidos na tua casa, te louvando, bendizendo teu santo nome, Senhor, porque tu é fiel, Senhor. Mesmo assim que não somos fiel a ti, mas tu é fiel por cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, te exaltamos, Senhor, meu Pai, aleluia, nesta noite, Pai. Nós já ouvimos louvor, Senhor. Já ouvimos palavras, Senhor. Mas que ouvimos, meu Pai, de Ti, Senhor, meu Pai. Uma palavra, Senhor. Uma palavra que venha do Teu Espírito Santo, do Teu reino, Senhor, meu Pai. E colocando, Senhor, em cada coração, meu Deus querido Santo. Então, Teu Filho que vai pregar nesta noite, Pai amado. Assim como Tu tem usado, use com autoridade, Senhor, meu Pai. O Espírito Santo, Deus, o Senhor vem revestir cada dia, cada momento, Senhor, da vida, Senhor, meu Pai. Para que venha se purificar, olha, nos seus lábios. Glória, para que Ele possa pregar o teu evangelho com autoridade, Senhor, tua palavra, Senhor, meu Pai, venha restaurar, venha curar, venha transformar, Senhor, pelo teu poder do teu Espírito Santo, ó Pai. É que eu te peço nesta noite, Jesus. Fale com o nosso coração nesta noite, fale com esta igreja, Senhor, que ela quer ouvir de Ti, Senhor, uma palavra, Senhor, meu Pai, que venha do Teu reino, mas faça a Tua vontade, Senhor, faça o Teu querer, Senhor, nesta noite, Senhor. Eu te entrego em Tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Os irmãos Isaías, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia, capítulo de número 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo de número 45 a seguir. Mateus capítulo 27, versículo 45 a seguir. Enquanto os irmãos procuram na Bíblia, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar ministrando a poderosa palavra de Deus aqui na congregação com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Davidson, que nos fez o convite. Deus seja louvado também pela vida dos nossos irmãos que puderam estar aqui nesta noite. Mateus capítulo 27, versículo 45 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Amém. Está escrito da seguinte forma: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião que os guardava, que guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Antes de você tomar o seu assento, diga comigo: é possível nascer homem na terra e ir morar no céu. Pode tomar o seu assento. Esse é o tema da mensagem. Queridos irmãos, nessa noite, o Senhor, Ele falou muito ao meu coração nesses últimos dias. E o Senhor, Ele me deu uma palavra um tanto que forte, uma palavra revelada,
E esta palavra ela pode trazer uma nova perspectiva na nossa fé cristã. Eu estava estudando a palavra do Senhor e eu descobri que nós somos a criação mais perfeita de Deus e a criação pela qual Ele é mais glorificado. A palavra do Senhor vem nos dizer que na sua eternidade Deus ele cria 3 seres que mais glorificam o seu nome, ou 3 seres que mais ele se orgulha de ter criado. Na eternidade, Deus, o Senhor, ele cria seus anjos. São feitos de matéria, são feitos de um corpo imaterial. São feitos para viver para sempre. São imortais. Nas suas 4 categorias: os arcanjos, os querubins, os serafins e os anjos do Senhor. A palavra de Deus vem nos dizer que estes seres habitam na região celestial. Eles habitam no tabernáculo de Deus e ali o adoram na eternidade. Diz a palavra de Deus que quando o Senhor no princípio ele cria os céus no plural, e a palavra do Senhor vem nos dizer que Paulo conhecia um homem que se no corpo ele não sabia, ou se fora dele também não sabia, havia visitado o terceiro céu. Tendo base nessa palavra, podemos ter credulidade que existem 3 céus. O céu onde Deus habita, onde seus anjos habitam, chamado de região celestial pela palavra de Deus. E também existe o céu cósmico, onde estão as nebulosas, onde estão as constelações, onde estão as estrelas, onde estão os buracos negros. Esse é o céu cósmico, é conhecido como o segundo céu que Deus, o Senhor, havia criado. E também existe o primeiro céu, que é o céu atmosférico, onde as nuvens perambulam, onde os pássaros voam, onde o sol desponta pelo nosso céu de ponta a ponta, onde as estrelas aparecem, onde nós observamos. Deus ele cria primeiramente os céus, e depois você vai observar em Gênesis 1 que Deus ele cria a terra. A palavra do Senhor vem nos dizer que o Senhor havia criado um anjo fora do comum, um anjo que era muito especial. A palavra nos diz que ele era um querubim ungido, conhecido por nós nos dias atuais como Lúcifer, o anjo que era o portador da luz, um indivíduo que no dia da sua criação fora criado também a obra do pífaro, fora criado também a obra dos tambores. No dia que Lúcifer foi criado, foi também criado a música, e o céu houve música quando Lúcifer existia. A palavra de Deus vem nos dizer que houve um jardim, o primeiro jardim, que o jardim que Lúcifer criava era um jardim mineral, onde neste jardim havia pedras afogueadas, e a palavra de Deus vem nos dizer que a cobertura que Lúcifer tinha era de todas as pedras preciosas, que é força, o sardônio, o topázio, o berílio, o carbúnculo ou o diamante. Isso tudo era o revestimento que Lúcifer tinha. Um anjo tão glorioso, um anjo tão poderoso, tão belo, tão formoso, a maior criação de Deus. Só que chegou um dia na criação de Deus que Lúcifer quis ser aquilo que ele não havia sido criado para ser. A Bíblia nos diz que em Isaías capítulo 14, versículo 15, ou capítulo 15, versículo 14, e Lúcifer falou no seu coração dizendo: eu subirei ao alto do céu, acima das estrelas de Deus, edificarei o meu trono e serei igual a Deus. Quando Lúcifer pensou isso no seu coração, a palavra do Senhor vem nos dizer que de dentro da eternidade de Deus surge um anjo poderoso, com uma espada de fogo na mão, gritando em hebreu, dizendo Miguel, que significa quem é igual a Deus. E a Bíblia diz que no Apocalipse, o dragão quando caiu levou 1/3 parte das estrelas do céu. A Bíblia vem nos dizer que em Gênesis 1 e 2, a terra era sem forma e estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Estas trevas que estão descritas no livro de Gênesis estão retratando os anjos que outrora estavam no céu, os anjos que outrora glorificavam e louvavam o nome do Senhor na eternidade, agora estão aprisionados no abismo, agora estão presos no seio da terra. O Senhor começa a criar novamente. Agora a terra que estava sem forma, estava vazia, estava com aquele ar de destruição,
A palavra de Deus vem nos dizer que o Senhor, Ele começa a criar, Ele começa a dar ordem. A primeira ordem que Ele dá é que apareça o elemento seco. E quando o elemento seco, a crosta terrestre, ela aparece, selando assim aquele abismo. E daquela crosta Deus começa a criar a relva, Deus começa a criar as árvores, Deus começa a criar toda a planta que tem semente e sem semente segundo sua espécie. O Senhor dá ordem que a terra venha gerar alma vivente. E daí surgem os animais irracionais, que é a segunda grande criação de Deus, que o Senhor é glorificado. Agora, a segunda grande criação de Deus, ela tem um corpo físico, tem uma alma que está dentro dela, que através dos seus 5 sentidos humanos, seus 5 sentidos, é possível perceber um mundo material ao seu redor, quer seja o olfato, a visão, o paladar, a audição, o tato. É possível que os animais irracionais percebam o mundo material que está ao seu redor. Deus está feliz, Deus está criando, mas quando Deus ele termina todo um ecossistema, quando Deus termina tudo aquilo que Ele havia criado e está alegre de vendo que tudo era bom a que Ele havia criado, a Bíblia vem nos dizer que o Senhor ele faz algo diferente. O Senhor ele começa a criar novamente, só que diferente das outras vezes, o Senhor tira as suas mãos do seu vestido sagrado, Ele crava as mãos no pó da terra e começa a criar um boneco. Ele começa a fazer uma obra perfeita. A palavra de Deus vem nos dizer que quando Ele criou o homem, Ele não achou nada no céu para criar o homem, não achou nada na terra para criar o homem. Então quando Ele cravou as mãos no pó da terra, Ele disse: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, segundo nossa semelhança. Vamos fazer um homem parecido conosco. Vamos fazer um homem com a mesma habilidade que nós temos. E a Bíblia nos diz que após ter feito o corpo do homem do pó da terra, Deus colocou a eternidade dentro do homem. Deus soprou nas narinas da sua criação. E assim o homem teve vida. A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus deu uma ordenança ao homem dizendo: olha, domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves do céu, domínio sobre os animais da terra, domínio sobre os répteis, domínio sobre as ervas do campo, domínio sobre todas as árvores, dê nome a cada uma delas. Eu estou te dando autonomia. Tudo que tem nessa terra, eu estou dizendo a você: domine sobre ela, governe ela. Não deixe que ela venha governar você, mas sim governe esta terra, governe os animais, governe as plantas, governe os peixes, governe as aves do céu. Sabe o que Deus estava dizendo para o homem naquele momento? Que o homem tinha autonomia para governar sobre esta terra, para governar sobre as plantas, para governar sobre os peixes, para governar sobre as aves. E eu quero trazer uma palavra profética nesta noite para nossas vidas. Não é o mundo que vai governar as nossas vidas, somos nós que vamos governar o mundo através da palavra de Deus. Paulo ele disse no Romanos capítulo 12, versículo 1 que diz: não vos conformeis, versículo 2 que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o mundo não vai dominar a sua casa, o mundo não vai dominar a sua família, o mundo não vai dominar os seus filhos. Eu profetizo em nome de Jesus que o mundo vai bater em retirada. O espírito mundano que está querendo desviar os crentes dentro da igreja vai cair por terra em nome de Jesus, porque o poder da palavra de Deus nesta noite está sendo manifestada nesse lugar. Deus ele cria o homem com autoridade. Deus ele cria o homem com muito poder. E a maior criação, o maior benefício de ser homem nesta terra é que nós somos iguais a Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus dá uma única proibição para ele, dizendo: de todas essas árvores vocês podem comer, que sirva de mantimento. Porém, existe uma árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E dessa você não pode comer. Dessa você não pode tocar no seu fruto. Dessa você não pode olhar para o seu fruto, nem tampouco consumi-lo. Porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. E a palavra do Senhor falou que Deus entregou nas mãos do homem toda a sua criação perfeita. Deus entregou na mão do homem tudo aquilo que o Senhor havia criado. E na viração de cada dia, o Senhor ia visitar o homem.
O Senhor conversava com ele. O Senhor tinha intimidade com ele. Muito mais do que isso, eles viraram grandes amigos. Assim o Senhor confiava no homem. E na eternidade de Deus, ele observou do alto dos céus e viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. A palavra de Deus vem nos dizer que não foi Adão que olhou para Deus e disse: Senhor, eu me sinto sozinho aqui. Essa situação não está nada confortável para mim. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que Deus, o Senhor, olhou do alto do céu e disse: não é bom que o homem esteja só. E nisso eu abro um parêntese, queridos, pois eu fui pesquisar e eu acabei encontrando dentro da Bíblia Sagrada que solidão não é um estado de espírito, solidão é um demônio opressor, solidão é um espírito maligno que oprime os homens desde o princípio da criação. Foi por isso que Deus viu da eternidade e falou que não é bom que o homem esteja sozinho. Observe na Bíblia, Elias, um grande profeta de Deus, um homem de muita autoridade, um homem de muita ousadia, que através do Espírito do Senhor enfrentou quase 900 profetas de Baal e 900 profetas que eram pagãos, e pelo poder da palavra de Deus ele venceu aquela disputa e o nome do Senhor foi glorificado. Mas depois daquele momento que o Senhor foi glorificado, os profetas falsos morreram, ele foi ameaçado por Jezabel, e ao ser ameaçado por Jezabel, Elias vai para o deserto. E quando chega no deserto, que é um local solitário, Elias ele para debaixo de uma árvore e fala: Senhor, eu quero morrer, Senhor, tome a minha vida de mim, tire a minha vida. Ele estava sozinho, mas quando estava com a multidão observando ele, Elias tinha toda a força, toda a ousadia, todo o poder. Mas quando estava sozinho, a solidão fez com que ele desejasse a morte. Observe João Batista, que era o precursor de Cristo, um indivíduo cheio de autonomia, cheio de autoridade, cheio de uma palavra forte, uma palavra de quem ouvia recebia um choque térmico, porque ela era muito forte, dizendo: olha, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Eis que eu vos digo que o machado está na raiz da árvore, produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista é aquele que enxerga Jesus descendo do solapé da montanha e diz: olha, vocês estão vendo aquele homem ali? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, com a multidão que estava ao redor do Rio Jordão, ele tinha ousadia, ele tinha autonomia, ele tinha autoridade, ele tinha credulidade naquilo que ele pregava. Mas quando se encontrou sozinho no calabouço do rei Herodes, ele falou para os seus 2 discípulos que o foram visitar, dizendo: vocês lembram daquele homem que eu falei outro dia? Pergunta se ele é o Cristo ou se temos que esperar outro. Quando ele estava sozinho, ele duvidou daquilo que ele pregou. A solidão, ela tira a credulidade. A solidão, ela traz desejo de morte. E para os nossos dias, muitos estão se sentindo sozinhos, rodeados de pessoas, que é o pior tipo de solidão que se pode sentir. Quando muitas pessoas nos rodeiam, mas nos sentimos sozinhos. E esta solidão diabólica, ela traz sentimentos como desejo suicida, ela traz sentimentos como automutilação, complexo de inferioridade, depressão. Mas eu profetizo em nome de Jesus que a companhia perfeita é aquela uma que vem de Deus. A companhia perfeita é aquela uma que é direcionada por Deus. A companhia perfeita é aquela que vem do coração de Deus. Você não entendeu? Então eu vou dizer novamente: a companhia perfeita é aquela que te traz para perto de Deus. A companhia perfeita é aquela que atrai a presença do Espírito Santo de Deus. E com isso eu quero profetizar dizendo que o Senhor está preparando algo poderoso para a sua igreja. O Senhor está preparando algo poderoso para os seus escolhidos. O Senhor está preparando algo poderoso para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, que confiam nas suas promessas, que confiam na sua palavra, que confiam no seu tempo. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus falou: não é bom que o homem esteja sozinho. Sabe o que eu vou fazer, anjos? Eu vou fazer para ele uma disjuntora que esteja como que diante dele. E o Senhor fez Adão dormir, e enquanto ele dormia, diz a palavra do Senhor que ele retira uma costela de Adão, e daquela costela ele cria a Eva, cria a sua disjuntora, cria a sua varoa, cria aquela que estaria como que diante dele, que estaria o ajudando, que estaria ali para fazer companhia, e muito mais do que isso, com autoridade para repreender. Desde quando eu me entendo por crente, nós atribuímos a autonomia do céu ao círculo de oração. Isso não é à toa, porque o círculo de oração é a coluna espiritual de uma igreja. O círculo de oração são as mulheres que têm intimidade com Deus, que recebem
autoridade do céu para expulsar demônios, para orar por enfermos. Isso não é à toa, porque Deus, quando criou a mulher, criou com autoridade para repreender demônios, criou com autoridade para repreender espíritos malignos. Então pega esta revelação que é de graça. Quando Deus viu do alto do céu que o demônio estava oprimindo o homem, ele disse: eu vou fazer uma pessoa que vai ter autoridade, que vai ter unção, que vai ter graça, que vai ter poder. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mulher, ela vai estar na terra com autoridade, vai repreender. Então receba do céu essa unção sobre a sua vida, que está descendo nesse momento. Autoridade sobre o espírito imundo, autoridade sobre a enfermidade, autoridade para repreender as síndromes do momento que estão ferindo a alma de muito crente. Mas em nome de Jesus, receba a vida agora, receba a vida agora, receba a vida agora, meu Deus, meu Deus. O Senhor criou a mulher com autoridade. Quando o Senhor fez Adão dormir, automaticamente as pessoas que dormem sonham. Automaticamente as pessoas que dormem, elas ficam num estado de subconsciência e acabam sonhando. Então quando Deus tirou a costela de Adão, Ele tirou aquilo que estava dentro dele, tirou aquilo que ele estava sonhando em ter. Oh, glória ao nome de Jesus. E tinha tudo para serem felizes. Tinham intimidade com Deus. Eles tinham a autoridade do céu. E a vida deles estava crescendo. Mas em dado momento, Eva estava longe de Adão. Estava sozinha. E este mundo, na esfera material, nós temos o poder de dominar este mundo. Só que Satanás, o diabo, ele quebrou as regras, porque ele é uma entidade invisível, imaterial, e não pode governar esta terra. Então ele entra de forma ilícita neste lugar. Como assim, Isaías? Os animais irracionais não têm espírito, eles têm apenas alma vivente. Por isso que os animais irracionais não vão morar no céu, porque eles não têm o céu dentro deles. Mas eu e você temos o céu dentro de nós. Temos um espírito dado por Deus. Então o diabo, ele toma o corpo de uma serpente e vai conversar com Eva. Ele vai deturpar a palavra de Deus, dizendo: é verdade que Deus disse que de nenhuma dessas árvores vocês poderão tomar por alimento. E Eva começa a dizer aquilo que Adão havia dito a ela. Deus disse que de todas as árvores nós podemos comer. Isso nos servirá por mantimento. Mas aquela que está no centro do jardim, nós não podemos ver aquele fruto. Nós não podemos tocar naquele fruto, nem tampouco comer aquele fruto, porque no dia que comermos dele, nós iremos morrer. E a palavra de Deus vem nos dizer que a serpente diz: não é verdade. Vocês não irão morrer. Vocês serão iguais a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Os seus olhos se abrirão. E a palavra de Deus fala que a serpente deixa Eva, plantando a semente de dúvida, dizendo: será que Deus mentiu? Será que Deus nos enganou? Então Eva, criando curiosidades malignas, vai até a árvore. E ela observa. E quando ela observa, ela vê que o fruto é muito bom para dar entendimento. É bonito. É chamativo. Quem sabe se tinha uma cor chamativa. E quando ela se aproxima, ela toca. E ao tocar, ela vê que nada aconteceu. E ela, infelizmente, comeu o fruto. E ao comer do fruto, ela se sentiu igual a Deus. E aqui eu abro um parênteses para dizer, irmãos, que existe um perigo muito grande em nós não conhecermos quem somos em Deus. Porque Deus falou: vamos fazer o homem, a criação mais perfeita, igual a gente. Conforme a nossa semelhança, iguais a nós. E eles não conheceram isso. Então o diabo engana ela. Ela se sente igual a Deus por ter desobedecido a sua palavra. E se não bastasse isso, ela leva o fruto para Adão e Adão come com ela. E o pecado é consumado. E a primeira morte que é gerada é a morte espiritual, porque a glória do Senhor se distanciou deles. E a primeira dispensação bíblica é quebrada. O voto de confiança é quebrado. A intimidade é posta à prova.
eles pecaram contra a palavra de Deus. E quando o Senhor veio na viração do dia, dizendo: Adão, ele se esconde de Deus, porque o pecado, a primeira consequência do pecado é essa, ela traz vergonha. Eles se esconderam de Deus, eles se esconderam da presença do Senhor e falaram: nós estamos aqui, Senhor. Escondemos porque nós conhecemos que estávamos nus. E começa a contenda. E o Senhor fala: você comeu da árvore que eu não tinha falado para você não comer? Por que você conheceu que está nu? Quem foi que te mostrou isso? E ele começa, em vez de assumir o seu pecado, ele joga a culpa que estava sobre ele, sobre a sua mulher. Ele diz: a mulher que tu me deu por esposa, ela me deu o fruto e eu comi. Ele fala: por que você fez isso, mulher? Ela fala, em vez de assumir a sua culpa, ela diz: a serpente me enganou e eu comi. E só faltou a serpente dizer: a culpa é sua de ter me criado. O erro deles não foi simplesmente ter pecado, mas não ter assumido o seu pecado. Não ter assumido o seu erro. Não ter assumido que errou, porque o primeiro passo do arrependimento é reconhecer que errou. Depois que se reconhece que se erra, vem o arrependimento sendo gerado. E quando o arrependimento é gerado, a nossa sorte, que o arrependimento que nos é gerado, ele gera vida. Mas aquele arrependimento que gera tristeza, que gera angústia, um arrependimento diabólico. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Deus colocou inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus colocou a fadiga no homem. Deus colocou as dificuldades. O pecado trouxe diversas consequências. E fechando a primeira dispensação bíblica, a palavra do Senhor vem dizer que eles foram expulsos do jardim. Foram expulsos do paraíso. E se inicia a segunda dispensação bíblica, que é da consciência, onde é vivido na vida dos filhos de Adão e Eva. A Bíblia nos fala sobre a dispensação da consciência, que o Senhor se agradou muitíssimo de Abel e de sua oferta, mas já rejeitou a Caim e sua oferta. A palavra de Deus vem nos dizer que naquele momento a inveja entrou no coração de Caim, ao ponto dele matar o seu irmão. E os homens estavam se distanciando de Deus. Caim, posteriormente foi conhecido como a geração dos filhos dos homens, que estavam distantes de Deus, que estavam distantes da palavra do Senhor, que não queriam ter intimidade com Ele. Já a Eva, Deus deu a graça a ela, e ela concebeu um outro varão, cujo nome era Sete. Sete, diante de Deus, era justo, ele invocava o nome do Senhor sobre os altares. E a geração de Sete, os descendentes de Sete, foram conhecidos como os filhos de Deus. E quando você observa no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, a corrupção do gênero humano, quando você lê lá na sua Bíblia que está dizendo que os filhos de Deus se interessaram pelas filhas dos homens, entraram nelas e tiveram filhos com elas, muitos interpretam da forma errada, dizendo que os anjos de Deus desceram do céu, viram as filhas dos homens e namoraram com elas e tiveram filhos com elas. Isso é antibíblico. Os anjos não têm corpo físico, não tem corpo material, ele não tem alma, ele não tem os nossos desejos, não tem os nossos sentimentos. Todavia, a interpretação correta do capítulo 6 é que os filhos de Sete, os descendentes de Sete, se interessaram pelos descendentes de Caim e, infelizmente, se uniram com eles e tiveram filhos e se distanciaram de Deus. A palavra do Senhor fala que ele não vai mais contender com o homem. O Espírito do Senhor não vai contender mais com o homem. Os dias de vida do homem serão 120 anos. Deus fala com Noé, diz: constrói uma arca, Noé, de 3 compartimentos, terceiros, secundários e primários. Faz uma pequena janela de 1 por 1 no topo e faz uma porta lateral. E no cabo de 120 anos, Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a face desta terra e destruirei todo o mundo antigo. Assim se fez. Noé entrou na arca após 120 anos, anunciando a palavra do dilúvio. Entrou com sua mulher, seus filhos e suas noras. Passados 1 ano, eles estavam ali, as águas minguaram. E ao sair, o Senhor, que tinha dado graça a Noé, tinha visto ele como um homem diferente. A influência do maligno, após a ponte do abismo se abrir, era tão grande
que levou Noé a plantar uma vinha. E ao plantar uma vinha, Noé colheu o seu fruto. E o fruto da vide foi feito por Noé um suco. E este suco foi estocado e fermentou. E Noé, ao ingerir aquele fruto, a palavra do Senhor vem nos dizer que ele se embriagou. E ao se embriagar, ele despiu-se das suas vestimentas. E ao se despir das suas vestimentas, ele adormeceu. E seu filho mais novo, Cã, viu a sua nudez e anunciou a seus irmãos, não como forma de levar uma informação, mas como forma de escárnio. E ao escarnecer de seu pai, seus irmãos mais velhos foram com muito temor, tremor e respeito, levaram uma manta cobrindo a nudez de seu pai. A Bíblia vem nos dizer que ao passar o porre de Noé, seus filhos mais velhos trouxeram-lhe a informação dizendo: nosso irmão mais novo viu a tua nudez e escarneceu de ti para cada um de nós que aqui estamos. A Bíblia nos diz que Noé chama seu filho mais novo, Cã, e amaldiçoa Canaã, seu neto. A palavra de Deus vem nos dizer que aquela família foi separada, aquela família foi destruída. E aí eu abro um parênteses para te dizer, crente, que o maligno ele trabalha no oculto. Você hoje, ultimamente, nos últimos anos que estamos vivendo, Satanás tem se ocultado e tem quisto colocar a culpa nos homens, tem quisto colocar a culpa dos atos abomináveis que têm acontecido unicamente nos homens, mas a influência do maligno tem separado e destruído muitas famílias. Ou você acha que é normal um homem ir e embriagar-se, chegar na sua casa, bater em sua esposa, maltratar os seus filhos e assim acontecer? Tudo isso é uma ação do maligno. Quando Satanás induz o homem a pecar, quando Satanás induz o homem a fazer coisas abomináveis para separar e destruir as famílias, e observando que os homens se tornaram indignos de receber a presença de Deus. Passamos da era patriarcal, chegamos na era na dispensação do governo humano, que depois deles saírem da arca, os homens que saíram depois da arca, a Bíblia vai nos dizer que dentre eles se levanta um certo Nimrod, neto de Cush, que era um grande caçador, que pelejava contra a causa de Deus, que afrontava Deus. Ele decidiu criar uma torre para que todos os homens não se espalhassem sobre a face da terra, mas ali ficassem, todos reunidos, para que não morressem, caso Deus mandasse um dilúvio. Cuspindo assim na palavra que Deus havia dado a Noé ao sair da arca, dizendo que eu não destruirei mais essa terra por água, porque todas as vezes que o céu se abrir e a chuva cair, eu colocarei o meu arco no céu. E lembrando da palavra que eu estou te dizendo hoje, Noé, mas Cush, o neto de Cush, não acreditou naquilo que Deus havia dito, ferindo a integridade de Deus, dizendo que o Senhor era mentiroso. Ele decidiu criar uma torre, e nesta torre, a qual o Senhor chamou de Babel, e naquela confusão de línguas, ele separou todos os homens, e naquele período de tempo aconteceu a Pangeia, onde o Senhor fez com que a crosta terrestre viesse separar em continentes, e aí os homens se separaram, cada um falando um dialeto, cada um falando uma língua, e a palavra do Senhor vem dizer que vai entrar a era patriarcal, que é a quarta dispensação bíblica do Antigo Testamento, onde o Senhor encontra na terra de Ur dos Caldeus um certo Abrão, que tinha 75 anos de idade, com uma mulher que era estéril. A palavra do Senhor diz que no meio da noite a voz do Senhor fala com Abrão dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e ali eu te farei ser uma grande nação. O Senhor estava prometendo a ele, querendo ser amigo de Abrão. Só que a palavra do Senhor fala que ele vai e leva logo consigo, ele desce no Egito, e no Egito ele mente, e nenhum mentiroso vai herdar o reino dos céus. A palavra do Senhor vem nos dizer que ele trai a confiança de Deus. De Abraão, ele tem um filho com Agar, a egípcia, que surge Ismael, e posteriormente surge Isaac, que é o filho da promessa com Sara, após ter mudado o seu nome de Abrão para Abraão, e de Saraí para Sara. A palavra do Senhor vem nos dizer que de Isaac nasceu Jacó e Esaú. De Jacó veio as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel, mais precisamente falando, da tribo dos levitas, Deus, o Senhor, levanta Moisés, que foi o primeiro grande profeta que libertou o povo de Deus do Egito. De Moisés, da família de Moisés, vem Arão, o primeiro sacerdote, e posteriormente seria o primeiro sumo sacerdote que entraria dentro da presença de Deus, do tabernáculo, mais precisamente no Santo dos Santos, e teria uma intimidade com Deus. E quando a palavra do Senhor vem nos dizer que uma vez por ano ele ia entrar ali dentro daquele cubículo, iria interceder pela nação, pelos pecados da nação,
coração. O Senhor estava voltando a ter a intimidade com os homens. Agora não é ser com todos os homens, é ser apenas um homem representando uma nação. E todo o Antigo Testamento é regido assim. Apenas 3 indivíduos poderiam ter a unção de Deus: os reis, profetas e sacerdotes. A palavra do Senhor vem nos dizer que a maior dispensação bíblica do Antigo Testamento é a lei, que perdura desde os tempos que Moisés recebeu no monte da congregação, até a vida de João Batista, que foi o último profeta levantado pela lei. Toda a lei é levantada, é regida, e os homens se distanciaram de Deus. Os homens mentiram, venderam-se aos ídolos, se prostituíram com os ídolos, com a idolatria, e os homens estavam distantes de Deus. Chegou um período do tempo da história que o Senhor se distanciou da humanidade, porque Ele viu que os homens não iam querer nada com Ele. É o período interbíblico, que aquela página branca que divide o Antigo do Novo Testamento. É um período de 390 anos que o Senhor se cala, que o Senhor ele volta para o céu, que o Senhor ele decide não falar com os homens. Naquele período de tempo não houve milagre, naquele período de tempo não houve profecia, naquele período de tempo Deus não falou, não houve sarça ardendo e o Senhor não estava falando, não houve voz tremendo o monte, não havia nada, porque o Senhor havia se convencido que os homens não queriam nada com Deus. A palavra do Senhor vem nos dizer que, passado esse período de 400 anos, de quase 4 séculos, o Senhor decide levantar um homem. E este homem ele começa a pregar no deserto. Este homem ele é cheio de autoridade. Este homem fez um voto de Nazireu. Ele agora tem um manto de pelos e um cinto de couro sobre os seus lombos. Ele começa a pregar uma palavra de arrependimento. Ele começa a preparar o caminho. E Jesus, com 30 anos de idade, ele desce o solapé da montanha. E ao descer o solapé da montanha, ele chega diante de João Batista e diz: me batiza, João. E ao ser batizado por João, a Bíblia nos diz que o Senhor abre os céus. O Espírito desce sobre ele. E a voz do Senhor faz uma declaração pública dizendo: este aqui é o meu filho amado, e eu me alegro na vida dele. O que me chama a atenção é que no princípio da criação o diabo quebrou as regras, entrando neste mundo de forma ilegal. Ele possuiu o corpo de uma serpente, mas Deus não faz nada ilegal. Deus não quebra regras, Deus não quebra leis. Deus ele constitui leis e cumpre com as mesmas. Então o Senhor fez o que? Ele pegou uma virgem que era temente, uma virgem que era pura, que seu companheiro era temente e guardava a palavra. Então decide encher ela do Espírito Santo, e aquela mesma virgem que foi cheia do Espírito Santo, no ventre dela é gerado um milagre. Dela ia nascer aquele que foi profetizado por Deus no jardim do Éden, dizendo que da semente da mulher nascerá aquele que te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Oh glória ao nome de Jesus. De Maria nasce Jesus, e passados 12 anos da sua existência, ele aparece no templo conversando com os doutores da lei, cheio de graça e de sabedoria. Passado esse período de 18 anos, que é dos 12 aos 30, que Jesus ele fica no anonimato, mas decide descer e ser batizado, e ao ser batizado ele recebe o Espírito Santo sobre sua vida. E ao receber o Espírito Santo, Deus, o Senhor, faz uma declaração pública dizendo: este é o meu filho amado, e eu me alegro na vida dele, e eu tenho me comprazido dele. Sabe o que me chama a atenção? Que ao fazer a declaração pública, o Espírito do Senhor faz com que Jesus vá para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites, e o demônio se apresenta a ele, o diabo se apresenta a ele dizendo: olha, se você é o filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães e come. Era o diabo dizendo: olha, se você é mesmo filho de Deus, prova para mim, manda que essas pedras se transformem em pão e come. Jejum é propósito. O diabo queria que ele abandonasse o propósito, que ele abrisse mão do propósito de Deus, mas só que Jesus conhecia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era na pessoa do Senhor, e disse: eu não preciso provar nada para você, eu não preciso te mostrar quem eu sou, porque eu sei quem eu sou nele, eu conheço quem eu sou nele. E está escrito: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Oh
glória ao nome de Jesus. Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Que mesmo sendo homem cheio de falhas, mesmo sendo sujeito aos pecados, nós podemos vencer as tentações do maligno. É pelo poder da palavra de Deus, é pelo poder deste santo evangelho, o qual está sendo pregado na noite desse dia. Passados 3 anos e 6 meses, Jesus anuncia a palavra do reino. Jesus liberta vidas pelo poder da palavra, jejuando e orando, buscando a presença de Deus, buscando força. Mas ao chegar no momento final, o Senhor ele decide entrar no jardim. E ao entrar no jardim, ele leva 11 discípulos consigo. Eu não sabia que Jesus cantava. E na última noite ele cantou um hino. Eu não sabia que ele precisava de oração. E na última noite ele decidiu chamar todo mundo para orar com ele. E ao entrar naquele jardim, ele se